nessa noite falar sobre um tema, sobre o véu do templo. Já ministrei, não sei quanto tempo atrás, uma palavra nesse sentido também. Mas o Senhor colocou algo no meu coração e eu vou estar fazendo aqui também nessa noite. E tenho certeza que o Senhor vai falar com a sua vida. Amém? Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 25. Glórias a Deus. Nós vamos ler dois textos. Põe aí, deixa separado aí Hebreus 10, de 20 a 25. E vamos ler Mateus, capítulo 27, verso 51 e verso 50 e 51, por gentileza. Vamos ler em Mateus primeiro, por gentileza. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso de número 51. Apenas o 51. Glórias a Deus. Aleluia. Amanhã tem escola dominical, tá? Vamos estar aprendendo a palavra do Senhor. E estamos estudando o livro de Miqueias, profeta menor, uma palavra abençoada. Ele está trazendo uma palavra para ajudar, para Jerusalém. E tem algo muito especial para as nossas vidas. Quem encontrou Mateus, capítulo de número 27, verso de número 51, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, verso de número 51, diz assim a palavra do Senhor. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Agora você abre comigo em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 19, até o verso de número 25, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aleluias. Tome o teu assento, por gentileza, e vamos meditar nessa noite concernente a esse texto que lemos em Mateus, e também o escritor de Hebreus está falando, e eu peço a sua atenção, porque eu quero falar concernente ao véu. Mateus está falando que quando Jesus Cristo, ele foi na quinta-feira preso no Getsêmani e levado diante das autoridades, levado diante daqueles homens ali que iriam interrogá-lo e dar também a sentença. Jesus ele é preso e na sexta-feira Jesus já recebe a sentença. Ele vai ser crucificado, vai ser humilhado e vai morrer na sexta-feira. E naquele exato momento, os evangelhos nos diz, em Mateus, que quando Jesus ele está dizendo foi consumado, quando ele ficou ali mais de 6 horas pendurado naquele madeiro, cravado as suas mãos e os seus pés, humilhado diante de todos, e quando ele diz, Pai, está consumado, o texto nos diz que o véu do templo se rasgou de alto para baixo,
a terra tremeu, o sol se escondeu e houve trevas sobre a face da terra. E todos ali ficaram perdidos, desnorteados. E então o sumo sacerdote, aqueles que estavam ao pé da cruz, quando soube da notícia do tremor, que o véu se rasgou, o sumo sacerdote então disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém. E nessa noite, nós que estamos em uma noite especial, noite de Santa Ceia, fomos aqui ministrados dizendo que somos livres através do sangue de Jesus, e o véu do templo se rasgou, e hoje nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós temos livre acesso ao Senhor. Basta dobrarmos o nosso joelho, ou mesmo em pé, deitado, mas com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Ele não rejeita, Ele ouve e Ele atende, porque hoje a nossa oração não precisa de um sumo sacerdote, não precisa de um sacerdote, não precisa de um outro mediador, mas sim Jesus de Nazaré. Foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, aquele que levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e hoje nós estamos livres por causa de Jesus Cristo. Diga glórias a Deus por isso. Hoje você tem livre acesso. Hoje você tem a oportunidade, a qualquer momento, a qualquer instante. Você não precisa mais marcar horário, você não precisa estipular um preço para apresentar-se diante do Senhor. O sacrifício já foi feito por mim e por você. Mas permita-me lembrá-lo o que representava o véu, o que representava aquelas cortinas que foram estabelecidas, ordenadas por Deus, para que Moisés viesse criá-las, para que Moisés viesse estabelecer no meio do seu povo. A Bíblia nos fala, preste atenção na história bíblica, que quando Deus escolheu Abrão e leva Abrão e faz a promessa a Abraão, Abraão com promessa, com aliança, e Deus ele conserva, ele mantém a aliança que ele fez com Abrão, com Isaac, com Jacó, com José. Porém, a nação de Israel, a nação escolhida, a nação amada por Deus, separada pelo Senhor, a menina dos olhos de Deus, ficou no Egito em uma escravidão. Mas Deus, diz a história, que Deus já havia dito isso a Abraão, que a sua descendência iria peregrinar e iria ser escrava por muitos anos, melhor, 430 anos. A Bíblia nos diz que quando então Deus tira a nação de Israel do Egito e transportando eles para a terra da promessa, para onde Deus havia dito ao patriarca Abraão, a Isaac, a Jacó, que iria conduzi-los e levá-los para uma terra que mana leite e mel. A terra era boa, a terra era abençoada. E quando Deus então com braço forte olhou a nação de Israel, lá de cima Deus olhou para baixo, contemplou a aflição da nação de Israel, eles sendo prisioneiros, cativos, humilhados. Deus ouviu o gemido daquela nação, entrou com providência, e agora Deus está tirando este povo do Egito. Porém, quando esse povo agora se encontra no meio de um deserto, Êxodo capítulo 20, 17, 18, 20 em diante, Deus dá então a eles os mandamentos. Deus está relacionando com aquele povo. Permita-me lhe dizer isso. No início de Gênesis, Deus dioturnamente aparecia e falava com o homem Adão. Lembram disso? Deus de manhã e à tarde, Deus se apresentava e tinha um diálogo com Adão. Mas quando o homem pecou, o homem foi destituído da glória, o homem se distanciou de Deus. E Deus agora não se relacionava com o homem como era antes, como era outrora. Deus falava com Abraão, Deus falava com Isaac,
Deus falava com Jacó, Deus falava com Moisés, com José, mas Deus sempre buscava um meio, uma forma, porque Deus é maravilhoso. Deus se diminuía para chegar em uma estatura do homem, para que eu e você, para que Abraão e aqueles patriarcas pudessem suportar, porque ninguém poderia suportar a glória desse Deus, para permanecer diante desse Deus e ainda vivo. Deus então buscando uma forma de relacionar com o homem, de falar com o homem, como não é diferente nos dias atuais. Deus quer falar com você, Deus quer falar com a sua vida, com você, com seus familiares, e Deus ele busca um meio, Deus busca uma maneira, Deus busca uma forma, porque se a glória dele se manifestar da forma que Deus é, ninguém permanece vivo neste lugar. A Bíblia nos fala que quando a Shekinah de Deus, a glória de Deus, enchia o santuário, os sacerdotes, ninguém parava em pé, todos caíam, porque tamanha era a glória de Deus. Deus estava buscando uma maneira, uma forma de se relacionar com o homem, e Deus assim o fez, de várias maneiras. Deus falava com a nação de Israel, guiando eles pela nuvem durante o dia, na coluna de fogo à noite. Deus relacionava com a nação de Israel quando eles tinham fome. Deus enviava o maná, meios que Deus usava para relacionar com o seu povo, porque Deus estava com saudade de voltar a falar com o homem. Deus estava com saudade de voltar a ter um local, um santuário, para que ele pudesse estar no meio do povo. Olha para o teu irmão, diga para ele: Deus quer relacionar com você. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer fazer da tua casa um santuário. Deus quer fazer da tua vida, da tua alma, um santuário vivo de adoração a Ele. Então Deus está desta forma, ou seja, tentando relacionar com o homem. Quando o homem tinha sede, Deus então fazia brotar água da rocha. Deus arrumava um meio de que não havia enfermidade no meio daquele povo. Então Deus agora chama Moisés, aquele o qual Deus estava relacionando com ele, porque a nação em si tinha medo de falar com Deus. Êxodo diz que quando o Monte Sião fumegava, quando o Monte Sião pegava fogo, quando havia relâmpagos e trovões, o povo dizia: Deus fale contigo, Moisés, e tu passe para nós as ordens do Senhor. Mas nós não queremos falar com esse Deus, porque era a manifestação da glória de Deus. Deus então chama Moisés. Acompanha comigo essa história. Deus chama Moisés, relacionando com Moisés, e diz para Moisés: Moisés, eu quero morar no meio de vós. Eu quero me relacionar sem reservas. Eu quero me relacionar convosco agora de uma forma especial, Moisés. Não simplesmente na nuvem, não simplesmente tirando água, não simplesmente trazendo o alimento, o pão. Não. Eu quero um local aonde eu possa estar no meio de vós. Aleluias por isso. Olha para o teu irmão, diga para ele: não foi você que encontrou Deus, foi Deus que te encontrou. Foi Deus que nos encontrou, aleluias. Estávamos nós perdidos, longe, distantes do Senhor. Mas Ele então agora chega para Moisés, o líder, o chamado, o escolhido por Deus, aquele que Deus, em uma sarça, em algo que não valia nada, Deus se manifestou a sua glória ali naquela sarça, dizendo: Moisés, aleluia, tira a sandália dos teus pés, porque esse pedacinho que está aqui é santo, é reservado, aleluias por isso. Deus agora chega para Moisés e diz: Moisés, você vai fazer um tabernáculo, a tenda da congregação. E Deus é um Deus cuidadoso, um Deus que zeloso, um Deus organizado. Deus dá detalhes do tabernáculo, Deus dá detalhes das cores, Deus dá detalhe do tamanho, Deus dá detalhe da madeira que iria
devia ser usada madeira de acácia. Deus está dando detalhes e ao fim Deus está capacitando aqueles homens que iriam trabalhar com ouro, com a prata, com bronze, com a madeira, para construir o seu santuário. Olha para o teu irmão, diga para ele: Deus quer capacitar você para a obra dele. É por isso que Jesus chega e diz: a seara está pronta, mas falta trabalhadores. Deus nessa noite, Ele quer nos levantar também, dizendo para mim e dizendo para você: a minha seara está pronta. Tem muitos perdidos, tem muitos aí indo para o inferno, tem muitos pecando, e muitas das vezes estamos acomodados no nosso eu, na nossa vontade, e esquecemos daqueles que estão perdidos, indo ao rumo do inferno. Deus nos chama e Ele vai nos capacitar. Não tenha medo, basta você dizer ao Senhor: Deus, eu tenho promessa que tu fizeste, eu tenho aliança com o Senhor, e agora eu digo: eis-me aqui, pode me usar, porque eu sou todo teu. Aleluia, diga glórias a Deus por isso. Se você pode dizer: eis-me aqui. Aleluia. Deus dá a direção, as diretrizes e tudo para Moisés. Tudo está acontecendo. Deus, Ele faz uma separação, porque nós sabemos, Romanos diz que o pecado nos distanciou de Deus. Deus não podia se relacionar com o homem, mas Deus agora quer relacionar com o homem. Então Deus, Ele coloca limites para o relacionamento com o homem. Deus escolhe pessoas para se relacionar com ela. A medida da tenda da congregação, do tabernáculo, é uma medida que o povo ficava do lado de fora e havia uma porta. A primeira porta, Jesus se apresenta como: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta, Jesus é o único caminho para entrar, para oferecer o sacrifício, entrar no santo lugar e por aí entrar no santo do santo. A Bíblia nos diz que o povo ficava de fora, e quando eles adentravam na porta, eles ofereciam o sacrifício aos sacerdote, ou aqueles que estavam incumbidos de cuidar do serviço do sacrifício, que era a tribo de Levi. Eu quero que você entenda que nós vamos entrar agora para o ato do véu, para o ato em que a importância do véu. Até aí o povo se relacionava com Deus, até aí o homem estava cuidando de certas coisas. Depois do pátio, do átrio, do tabernáculo ou da tenda da congregação, havia o local, havia o altar do sacrifício, e havia uma pia, um lavatório, aonde o sacerdote, depois de oferecer o sacrifício, ele ia e se lavava nessa pia, para depois adentrar no santo lugar. A Bíblia nos fala que o altar representa, simboliza o Gólgota e simboliza a cruz do Senhor. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas que passaram, todas as coisas no Antigo Testamento são sombras daquilo que hoje nós vivemos. Tudo aquilo era como exemplo para as nossas vidas. Paulo, ele está dizendo que tudo que aconteceu naquele período apontava para Jesus na cruz do Calvário. O altar do sacrifício e a pia para o sacerdote lavar, uma vez que isso era estabelecido, havia um primeiro véu, um véu não tão importante como o segundo véu. Então o sacerdote, ele entrava no santo lugar. O santo lugar tinha o incensário, o candelabro apresentando e simbolizando Jesus, a luz do mundo, e representando as igrejas da Ásia. O incenso representando a adoração, a oração e o agir intercessório de Jesus e a oração da igreja. Mas havia também ali a mesa com os pães, aonde da proposição que estava no santo lugar. Mas depois do santo lugar havia um véu que separava o santo dos santos do santo lugar, um local em que o sumo sacerdote, como diz em Levítico, só podia adentrar no santo do santo uma vez
ao ano, e mesmo assim por poucos minutos, por poucas horas, era algo muito rápido. Ele tinha que adentrar ali com toda uma roupa especial. Apenas o sumo sacerdote, não o sacerdote adentrava no santo lugar. O sacerdote cuidava do sacrifício, eles estavam ali, mas no santo do santo havia um véu que separava a glória de Deus, a manifestação de Deus, porque ele mesmo havia dito: eu estabeleço o santo do santo, o tabernáculo, o pátio e todo o sacrifício, mas eu estarei no santo do santo, no meio ali da arca da aliança. Olha para o teu irmão e diga para ele: você está entendendo? A Bíblia nos fala que o sacerdote adentrava uma vez ao ano. O véu foi algo instituído por Deus para separar a glória, a santidade do pecado. Hoje quem faz esse projeto, esse trabalho é o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia nos fala que naquele período havia o véu. O véu, segundo Flávio Josefo, tinha 18 metros de altura por 12 metros de espessura. Algo que Josefo, ele diz, um judeu, que se dois animais, dois cavalos o puxasse, não rompia este véu por nada. Pense em um véu de 18 metros de altura por 12 centímetros de espessura. Nada se podia ver. E era mais ou menos como que houvesse, eu fiz essa alegoria aqui, eu quero a ajuda dos meus irmãos para compreender, para entender que havia uma separação. Esta separação estava diante do homem, diante do pecado. O homem não tinha acesso ao Senhor. Do outro lado estava a arca da aliança. Do outro lado estava a presença e estava a glória de Deus. O homem não conseguia, não podia adentrar neste santo do santo. Apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano. E o texto nos diz que uma vez por ano, o sacerdote, então, contando os dias, o momento para apresentar a expiação, apresentar o sangue, apresentar ali o sacrifício, para que Deus então pudesse perdoar o pecado de todo Israel. Nós estávamos assim, nós não tínhamos acesso à glória de Deus, nós estávamos longe da presença desse Deus, não havia como comunicarmos com Ele. O povo de Israel ficávamos como estamos aqui, do lado de fora, lá no pátio, lá na confraternização, lá na cantina, lá era o átrio, lá era o pátio, e este lugar onde estamos hoje era o santo lugar, onde estava a mesa, o candelabro e o incenso. Porém, nós não podíamos passar. A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo, que somos sacerdotes do Senhor, somos embaixadores do Senhor, mas mesmo sendo sacerdote, não podíamos adentrar lá dentro. Deveria vir um sumo sacerdote. Arão, uma vez por ano, tinha permissão por Deus, e mesmo assim, diz em Levítico que Deus chegava para Arão e dizia: Arão, você precisa oferecer o sacrifício, você precisa pôr as suas vestes, você precisa lavar os seus pés e lavar as suas mãos, porque no dia que você entrar no santo do santo, sujo, de qualquer maneira, morrerás ali dentro por causa da minha glória. A glória estava lá dentro, o povo estava do lado de fora. A Bíblia nos fala que os dois filhos de Arão foram apresentar fogo estranho no altar do Senhor, e eles morreram lá dentro. Moisés então mandou os primos, os parentes, arrancá-los, e eles puxaram eles pelas barras das vestes e pondo do lado de fora. A glória do Senhor é algo em que nós precisamos valorizar a presença desse Deus.
valorizar aquilo que o Senhor fez por mim e fez por você. Esse véu estava ali. Passou-se o tempo de Moisés, passou-se o tempo de Josué, passou-se o tempo teocrático dos juízes, passou todo o período histórico de Josué até o livro de Esther, passou-se o tempo de profetas menores, profetas maiores, passou Isaías via o véu estava ali no período de Isaías, e o profeta Isaías, ele está dizendo: o meu povo está pecando, o meu povo me adora de lábios, o meu povo não tem acesso, eu não vou ouvir a oração feita pelo meu povo. O véu estava ali, o povo tinha que clamar, o povo tinha que verdadeiramente apresentar um coração contrito, quebrantado diante do Senhor. O véu estava presente por milhares de anos, por muitos tempos. O véu esteve ali presente. O véu representava a separação da glória, daquilo que é santo, para aquilo que é imundo, para aquilo que é pecado. Éramos eu e você, estávamos assim. Porém, diz o texto, que passado anos, o véu estava ali, 18 metros de altura, 12 centímetros de espessura, alguns chegam a dizer de 34 metros, mas não importa esse tamanho, o que importa é que o véu estava ali, e muitas pessoas passaram, mas o véu estava ali presente. O véu não caiu porque apodreceu, o véu não caiu porque alguém rasgou, o véu não caiu porque simplesmente houve um ato de envelhecimento. O véu caiu, o véu foi rasgado de alto para baixo por causa da presença do Filho chamado Jesus Cristo de Nazaré. O sacrifício perfeito por mim e por você. Obrigado. Aleluia por isso. Louvado seja o teu nome. O véu esteve no período de Jesus. Jesus viu o véu. Imagine a essência e a glória não podendo passar pelo véu. Aleluias. Porque o homem, o sumo sacerdote na época, aqueles religiosos da época estavam ali, e quem oferecia o sacrifício era eles, de ano em ano, uma vez por ano. Aquele povo tinha que depender de uma pessoa, aquele povo tinha que depender de alguém para apresentar a culpa daquela nação. Porém, o meigo nazareno, Jesus Cristo, nasceu em Belém, numa manjedoura, pobre, humilde, humilhado, abandonado, teve que sair da sua terra, foi morar no Egito para que se cumprissem então as profecias de que do Egito chamei o meu filho. Então o Senhor está cumprindo com todos os requisitos do Pai. Jesus está dizendo: vai faltar nada, eu vou cumprir com tudo que foi estabelecido pelo Pai. E Jesus está ali, o véu está presente, o véu está lá. E Jesus começa a ser grandemente o seu ministério, e ele está sendo grandemente um canal de bênção. Ele está revolucionando Jerusalém. O povo não está entendendo, mas todos que param para conversar com Jesus, mesmo ele ainda um adolescente, eles não conseguem entender de onde vem tanta sabedoria, graça, porque ele era o Filho do Deus Altíssimo. E a Bíblia nos fala que levado foi Jesus para o Gólgota. Levado foi o Mestre sem culpa, sem pecado, foi levado para ser condenado. E a Bíblia nos fala que, no texto em que nós lemos, que quando Jesus está ali na cruz, com seus braços abertos, cravados, um cravo, preso no madeiro, a Bíblia nos fala que muitos se escarneciam dele. E ele ali pendurado no madeiro, depois de 39 açoites, ele estava ali
se sentindo humilhado diante de todos. O mundo e todos que ali estavam achavam que tinham vencido, que tinham acabado com mais um baderneiro que havia aparecido em Jerusalém. Muitos estavam ali olhando para aquele homem e dizendo: olha o fim dele, o que adiantou tantas coisas, e ele dizia ser o Filho de Deus. Até mesmo os discípulos naquele dia não estiveram presentes, a não ser João, o evangelista, que esteve ao pé da cruz. O inferno estava festejando.